Abra no Evangelho de João, capítulo 20, verso 1. Depois saltamos lá para o verso 19. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana. Estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Jesus havia ressuscitado. A gente tem a ideia, às vezes meio equivocada, parece que o primeiro dia da semana é segunda, né? Mas como o próprio nome diz, segunda é o segundo dia, não é o primeiro. O primeiro é domingo. Salta lá para o verso 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom alachem, a paz seja convosco. Por que no primeiro versículo está destacada a expressão no primeiro dia da semana? E por que lá no verso 19, novamente, a Bíblia destaca a expressão no primeiro dia da semana? Porque a Bíblia destaca por duas vezes no mesmo capítulo, testificando, registrando que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e que Jesus apareceu aos seus discípulos no primeiro dia da semana. Se a Bíblia faz questão de registrar primeiro dia da semana, poderia ser o segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto? Não. Se a Bíblia destaca primeiro dia da semana, é porque tinha que ser no primeiro dia da semana. Jesus tinha que ressuscitar no primeiro dia da semana. Jesus tinha que se reencontrar com seus discípulos no primeiro dia da semana. Tudo isto foi projetado por Deus e aconteceu rigorosamente como Deus havia projetado. Você tem alguma dúvida disso? Deus fez isto para remover o sábado e estabelecer o domingo. Deus fez isso para estabelecer um novo dia santo, um novo dia do descanso, um novo dia sagrado. E há outro fator muito forte nessa afirmação. Não sei se você percebeu, mas quando eu comparo o domingo com o sábado, e mais fortemente ainda quando eu digo que o domingo veio para substituir o sábado como dia especial, dia santo, dia do descanso, eu estou dizendo que o domingo deve receber a mesma honra. Veja, eu não estou dizendo que o domingo deve ser guardado da mesma forma, com a mesma liturgia prevista na lei. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, veja bem a palavra, eu estou dizendo que o domingo deve receber a mesma honra. Nós não estamos mais debaixo da lei e não vamos guardar o domingo como os judeus guardavam o sábado. Não, não se trata disso. E não estou eu aqui também instituindo uma nova lei para os cristãos. Eu usei a expressão, o domingo, para nós cristãos, deve merecer, deve receber de nós a mesma honra que os judeus davam ao sábado, a título de consagração, santificação, dedicação e descanso. Porque o sábado foi estabelecido na lógica da lei. O sábado foi estabelecido como um símbolo de que a humanidade tinha uma dívida para com Deus. E era necessário se realizar um trabalho para que esta dívida fosse paga. E o homem só poderia descansar ao final. O dia do descanso a ser santificado era o sétimo, o último dia da semana. Primeiro os judeus deveriam trabalhar e somente no último dia descansariam. Aí vem Jesus e faz penoso trabalho que o homem devia a Deus. E uma vez que Jesus cumpre esse trabalho na sexta-feira, ele então está morto para o sábado. Isto significa
que Cristo está morto para a lei. Significa que a dívida da lei está paga. Por isso Jesus passou o sábado morto. Morto para a lei. Morto para as celebrações determinadas pela lei. Morto para o dia santo determinado pela lei. Pela lei ele foi condenado à morte, no meu e no seu lugar. E uma vez condenado à morte, morreu na sexta-feira. E no sábado estava morto para a lei. Da mesma forma, semelhantemente, em Cristo Jesus, eu e você estamos hoje mortos para a lei. Não cumprimos mais a lei do sábado. Mas isso significa que eu e você estamos sem lei? Nós nos submetemos à lei do amor e à lei do Espírito. E pela lei do amor, Jesus, uma vez tendo cumprido o trabalho da humanidade, ele ressuscita no domingo e estabelece um novo dia a ser santificado. Estabelece um novo dia de descanso. Estabelece um novo dia a ser observado pela humanidade. O dia do descanso agora é o dia após o cumprimento de toda a lei. E uma vez que a obra determinada por Deus, o trabalho determinado por Deus para a humanidade, uma vez que esse trabalho foi feito, resta algum trabalho a ser feito? Depois do trabalho feito, o que resta? Apenas o descanso. Depois de realizar todo o trabalho, Jesus levanta a sua igreja e por meio da igreja começa a pregar o evangelho e começa a oferecer a toda a humanidade para que entre no descanso. Por meio do evangelho pregado pela igreja, Jesus hoje convida toda a humanidade a entrar no seu descanso, a guardar o seu domingo. E é por isso que as reuniões da igreja acontecem no domingo. Qual é o dia tradicional de ajuntamento, de congregação, de reunião da igreja? O domingo. Nós celebramos o fato de que Jesus fez o trabalho por nós, o trabalho que nós não poderíamos fazer, e agora nós estamos no descanso do Senhor, em Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui no domingo, por isso não é mais no sábado, porque não há mais trabalho a ser feito. Os que descansavam no sábado, descansavam para trabalhar novamente na segunda-feira, no domingo, na terça, na quarta, na quinta. Não é assim também conosco? Nós também não santificamos o domingo para trabalhar de novo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias? Não, meus irmãos, porque juntamente com o princípio revelado pelo domingo, estabelecido pelo domingo, Deus também consagrou por meio de Jesus, depois revelado pelo apóstolo Paulo, o princípio das primícias. O apóstolo Paulo estabelece: se a raiz é santa, os ramos também o são. Se a primeira parte da massa é santa, toda a massa é santa. Se o primeiro dia da sua semana é santa, toda a semana é santa. Nós entramos no descanso, e somente entrando no descanso de Deus, podemos ter paz para trabalhar a semana. Podemos ter paz para enfrentar a semana, para enfrentar os desafios do trabalho, para enfrentar as dificuldades. Foi estabelecida por Deus uma nova lógica com relação a trabalho e descanso. A lógica da antiga aliança era: primeiro trabalhar, depois descansar. A lógica da nova aliança da graça não é essa. A lógica da aliança da graça é: primeiro eu entro no descanso e só depois eu trabalho. A lógica no Novo Testamento, a lógica na aliança da graça é: primeiro nós entramos no descanso e tão somente pelo descanso em Cristo Jesus, nos habilitamos a trabalhar para o Senhor, a trabalhar para as pessoas, a trabalhar para a nossa família, a trabalhar para a sociedade. Sabe por que temos nos tornado cada dia mais ansiosos, angustiados?
depressivos, porque não entendemos esse princípio. E nós continuamos em uma sanha desenfreada, buscando trabalhar e trabalhar e trabalhar para agradar a Deus, para agradar a nós mesmos, para agradar os nossos familiares, para agradar os nossos amigos, para não ficar para trás, para não passar vergonha, para não sofrer vexame. Nós não compreendemos e não entramos no descanso em Cristo Jesus. Nossa alma está sempre se esforçando. Nossa alma está sempre num esforço para conseguir algo, sempre num esforço para alcançar algo, sempre precisando de alguma coisa. Nossa alma está sempre se comparando com alguém, sempre reclamando a falta de algo, de alguma coisa. E nossa alma está constantemente em tensão, em esforço, em trabalho. Para tudo que você estiver fazendo, e se preocupe em primeiro lugar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, entrar, acessar o descanso do Senhor em Cristo Jesus. Esse é o primeiro dia da semana. Nesse dia, você deve esquecer todos os seus problemas. E o seu único foco deve ser entrar na presença de Deus. Acessar um lugar de segurança. Acessar um lugar de plena provisão. Acessar um lugar de conforto. Acessar um lugar de segurança para a sua alma em Deus. Quem sabe do que eu estou falando? Quem já entrou na presença de Deus e sentiu segurança? Quem já entrou na presença de Deus e sentiu conforto? Quem aqui já entrou na presença de Deus e se sentiu em paz, mesmo em meio a muitos problemas? Quem? Alguém aqui já teve essa experiência? Você precisa fazer isto no primeiro dia da semana, para poder enfrentar a sua semana. Assim como você precisa fazer isso nas primeiras horas do seu dia, em oração na sua casa. No domingo, você faz em congregação. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você faz na sua casa. No domingo, você faz em público. Nós fazemos juntos. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você faz na sua solitude, na sua intimidade. Nas primeiras horas do dia, antes de enfrentar o dia, você ora a Deus. Ora só um pouco, cumpre uma regra? Não, não é isso. Você ora até acessar a segurança, a paz, a tranquilidade, o conforto, a fé que há em Deus. Depois que você alcança isso em Deus, aí sim, depois que você entra no descanso, aí sim você pode sair para trabalhar. Tendo selecionado os objetivos da sua alma, aqueles que são bons e os que não são, porque muita coisa que a minha alma quer não é boa. Nós entramos no primeiro dia da semana no descanso. Nós, os cristãos, começamos pelo descanso. O trabalho já foi feito por Cristo Jesus. Não deixa a sua alma te convencer de que tem algum trabalho a ser feito. Não deixa o diabo te convencer de que tem algum trabalho a ser feito para agradar a Deus. Deus já está plenamente agradado. E não há mais nada que você possa fazer para agradar a Deus. Ou por acaso você acha que pode fazer alguma coisa melhor do que Jesus fez? Você já viu aquele recordista, um recordista que bate um recorde mundial que ninguém é capaz de alcançar? Ele vai lá, faz um salto em distância. Aqui no Brasil temos um grande campeão, João do Pulo. Ele deu um salto e estabeleceu um recorde que durou décadas e décadas. Depois que o grande campeão dá o salto e estabelece um recorde mundial imbatível, adianta os outros competidores entrarem lá para pular? Então, depois que Jesus agradou a Deus, não adianta mais você querer agradar, meu irmão. Está me entendendo? Deus já foi agradado pelo único que poderia agradá-lo, que se chama Jesus. O único modo de você agradar a Deus hoje é apresentando a Deus a sua fé em Jesus. A única forma
de Deus te abençoar e te dar o que você precisa, é você apresentar a Ele a sua fé em Jesus. É você entrar no descanso que há em Jesus. Certa vez estávamos eu e o Silvinho em São Paulo. Fomos ao culto e eu escutei uma história que eu não esqueci mais. O pastor contou que havia uma mulher na igreja que tinha um filho drogado. E esta mãe na igreja clamando a Deus pela conversão desse filho. E contou o pastor que todo culto aquela mulher chegava chorando e pedindo oração com uma foto do filho, com a certidão de nascimento do filho, com objetos diferentes do filho a cada culto. Ela pedia oração e chorava por aquele filho. Ela nada alcançava. O filho dela não se convertia. Sabe por quê? Porque a alma dela estava em angústia. O coração dela estava em aflição. Ela não apresentava a Deus o que Deus queria para abençoá-la, que é Jesus. E por que ela não fazia isso? Porque ela era má? Não, porque ela não havia entendido. Aí o pastor chamou ela e disse para ela assim: minha irmã, você já ouviu aquele versículo assim: aonde estiver o seu coração, aí está também o seu tesouro? Ela disse: já vi, pastor. Aí o pastor falou assim: o seu tesouro é o seu menino, o seu coração está só nele, está errado. O seu coração precisa estar em primeiro lugar em Deus. O seu tesouro tem que ser o Senhor Jesus. Aí depois o seu filho se converte. Sabe o que ela fez? Ela entrou no descanso. Ela foi ao próximo culto e não pediu mais oração pelo filho. Sabe o que ela fez? No louvor, ela adorou. No louvor, ela cantou louvores ao Senhor de coração. Ela elevou o coração e o pensamento a Deus. Na palavra, ela prestou atenção na palavra e recebeu do Senhor alimento. Aí então, quando ela colocou Deus em primeiro lugar, quando ela entrou no descanso do Senhor em Cristo Jesus, algumas semanas depois, o filho dela estava na igreja. Ela parou de se esforçar para querer pedir: Deus me dá, Deus. Não, ela assumiu: Deus me deu Jesus. Se Ele me deu Jesus, Ele me dá o meu filho também. Eu vou adorar Deus. Senhor, obrigado, eu te adoro, eu te louvo. Tu és... Ela entrou no descanso. Você está aqui no primeiro dia da semana para entrar no descanso? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, nos deu também, juntamente com Ele, certamente, gratuitamente, o Senhor também nos deu junto com Ele prosperidade, paz, alegria, força para enfrentarmos a semana. Você precisa entrar no descanso hoje para poder enfrentar a semana. Você precisa assumir o descanso de Deus e dizer: Senhor, a minha semana pertence a Ti. Em Cristo Jesus eu já fui abençoado, eu já sou plenamente favorecido, eu já sou plenamente abençoado, eu abençoo a minha semana, eu creio, Senhor, eu abençoo o meu trabalho, eu abençoo a minha empresa, eu abençoo a minha família, eu abençoo a minha casa, eu abençoo os meus filhos, a minha esposa, meu esposo. Eu estou abençoado, abençoada em Cristo Jesus. O favor de Deus está sobre mim em Cristo Jesus. Todo o trabalho já foi feito, Deus já está agradado ao meu respeito por causa de Jesus, e eu já tenho pleno acesso a todas as bênçãos de Deus. Eu entro no descanso de Deus e terei uma semana abençoada, em nome de Jesus. Eu cometi um erro, eu e mais um grupo de pessoas, eu e mais uma grande parcela da cristandade, nós cometemos um erro. Nós, pensando que estávamos fugindo da religiosidade, profanamos coisas sagradas. Pensando que estávamos fugindo da religiosidade, nós tornamos o sagrado comum. Nós cometemos esse erro, querendo fugir de um extremo, querendo fugir da religiosidade, nós caímos na irreverência. Criou-se a falsa ideia de que vir aos cultos aos domingos é religiosidade. Vir aos cultos por obrigação, sem coração, é religiosidade. Sim, mas não é porque a maioria de nós começou a vir por obrigação, como uma obrigação religiosa. A maioria de nós começou a vir sem o coração,
Não é por isso que nós tínhamos que tornar o domingo, que tornar o ato de congregar como uma coisa sem importância e que não era mais necessária. E foi isso que nós fizemos. Nós começamos a tratar o ato de congregar sem a devida honra, sem a devida santificação. Nós profanamos o que era santo. Nós profanamos um mandamento de Deus. Nós tornamos algo santo em coisa comum. Hoje em dia, para a maioria de nós, congregar é uma coisa comum. Sabe por que é comum? Porque se você tiver com dor de barriga, você não vem. Se você tiver uma festa, você não vem. Se você estiver cansado, você não vem. É igual qualquer outra coisa na sua vida. É igual qualquer outro compromisso. E às vezes está abaixo de qualquer outro compromisso. Sabe por quê? Porque outro compromisso você liga e se desculpa, diz assim, não vou poder ir. Na igreja nem isso você faz. Você só não precisa vir. Não tem necessidade. Eu assisto pela internet. Eu vou semana que vem. Nós tornamos comum aquilo que foi colocado como algo santo, como um mandamento de Deus. Nós tornamos em coisa comum, que nós deixamos de lado por qualquer motivo. Eu quero resgatar isso como um dever de consciência diante de Deus. Eu ensinei errado. Eu falei errado sobre isso muitas vezes. Congregar não é uma coisa secundária que você e eu possamos deixar de fazer por qualquer motivo. Se eu fiz você pensar, como eu tenho certeza que fiz, porque eu mesmo pensava assim, se eu fiz você pensar que o domingo era como um dia qualquer, eu estava errado. Eu ensinei errado. Eu transmiti errado. O domingo não é um dia comum. O domingo foi santificado por Deus como um símbolo para o cristianismo. O dia do descanso, o dia que os cristãos entram no descanso de Deus por meio de Cristo Jesus. O dia que os cristãos celebram que o trabalho exigido por Deus da humanidade foi feito por Jesus. Esse é o dia em que nós testificamos isso diante da sociedade. Esse é o objetivo pelo qual estamos aqui no domingo. E aí você vai dizer, mas a sociedade não sabe disso, mas o mundo espiritual sabe. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Você pensa que os principados e potestades não sabem disso? E é por isso que o diabo atenta contra o domingo, para tornar o domingo um dia comum, para você não santificar o domingo, para você não observar o domingo, para você não separar o domingo, não guardar o domingo, para você ir comer pipoca no parque, para você ir numa festa de aniversário, encher a cara de Coca-Cola, que crente só toma Coca-Cola, né? E escutar umas músicas legais. E não vir no culto depois, porque esticou na festinha, e porque ficou cansado, e porque deu dor de barriga, e semana que vem eu vou no culto, hoje eu não vou não. Nós estamos tratando o santo, o que é especial, de maneira comum. Nós queremos ser tratados por Deus de uma maneira especial. Queremos ter acesso ao poder, às bênçãos, às graças de Deus, mas nós não damos honra ao Senhor. Nós não santificamos as coisas determinadas pela palavra. Nós não observamos e não separamos, não guardamos aquilo que a palavra manda guardar.